sexta-feira. Pois é, sexta-feira é sempre um programa leve, um programa gostoso, mas com conteúdo. E hoje a gente vai trazer um conteúdo muito especial. Vou contar para vocês, a gente vai receber uma convidada também muito especial. É ela que fala com tanta propriedade desse assunto. A gente vai falar dos traumas da infância que podem refletir, claro, no nosso comportamento na vida adulta. Vocês já viram ali, muitas vezes, uma raiva, a demonstração, muitas vezes, da raiva, que às vezes ela não é explicada e que sim, pode ter relação, né, com tudo que aconteceu na infância. Então hoje a gente vai bater um super papo com ela, que é neurocientista e escritora, Thelma Abraão. Bem-vinda! Muito prazer! Que bom poder te receber. Ela tem um trabalho realmente maravilhoso e tem lançamento, se diz relançamento, certo? De livro? Sim, eu estou relançando um livro, Educar é um ato de amor, mas também é ciência, com um capítulo inteiro atualizado sobre traumas, respostas ao estresse, para que as pessoas possam compreender como que a infância impacta de fato o nosso comportamento, os nossos relacionamentos na vida adulta. Acredito. E eu brinquei com ela, eu acho que é um assunto para todas as mamães, para as mulheres que querem ter filhos e para, né, claro, na nossa fase adulta, entender muitas vezes algumas coisas e conseguir corrigi-las, não é verdade? É um papo para todo mundo. Bem-vinda, viu? Obrigada. Até daqui a pouquinho. Eu falei para vocês há pouco que a gente tem uma pauta linda para apresentar. Hoje é sexta-feira, a gente gosta desses assuntos, colocar aí um pouquinho e para o final de semana pensando, né, em algumas coisas importantes. E aí a gente convidou ela, referência na área, neurocientista e escritora, Thelma Abraão. Bem-vinda. Prazer em recebê-la. Está no Brasil, porque você mora fora. Moro. Certo? Então, olha que especial a gente aproveitar, né, esse momento que ela está aqui para ganhar muito conhecimento, para a gente cuidar das nossas crianças e também dos nossos adultos. O tema de hoje, então, como eu disse, é traumas da infância que podem refletir no comportamento da nossa fase adulta. A doutora preparou aqui um negócio muito legal. A gente vai dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vão para o nosso intervalo, doutora, e a gente volta com, assim, aquele bate-papo. Não vai perder. Não vai perder, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita, eu te convido para este papo. Estamos recebendo Thelma Abraão, ela é referência na área, neurocientista e é escritora, depois eu vou contar do livro para vocês, mas o tema realmente é muito importante. A gente estava aqui no intervalo conversando quanto a gente precisa realmente parar e olhar para as nossas crianças, para o comportamento que a gente tem, né, nessa nossa fase adulta, porque de fato os traumas, né, que aconteceram lá, eles vão refletir nesse momento nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso comportamento. Então, doutora, bem-vinda. Obrigada. Queria que você contasse um pouquinho, até para a gente introduzir o nosso assunto, à base desse seu trabalho. Bom, na verdade, eu trabalho para ajudar a prevenir os traumas de infância, que muita gente, às vezes, não entende o que é o trauma de infância, né, Carol? Quando a gente fala em trauma, as pessoas normalmente pensam em algo trágico. Um acidente de carro, né, sei lá, um incêndio, algo que foi muito pontual e marcou a vida da pessoa para sempre. E claro que isso é também um trauma. Sim. Porém, existem outros tipos de traumas, que eu chamo traumas invisíveis, que muitas vezes a gente não percebe e que está impactando profundamente a vida de uma criança. Exemplo, quando os pais, por exemplo, nunca têm tempo para uma criança, está sempre ocupado, sempre trabalhando, depois eu brinco com você, depois eu falo com você, e esse depois nunca chega, né? Isso, por exemplo, configura negligência emocional, que é uma das experiências adversas da infância, que impactam profundamente a visão dessa criança sobre si, sobre o mundo, porque ela pensa, meu Deus, meu pai e minha mãe não gostam de mim, tudo é mais importante do que eu, ninguém olha para mim, né? Ninguém... Uma rejeição. Exato, até, então isso... Os primeiros anos da infância é quando a gente está em construção. O nosso cérebro está em pleno desenvolvimento nos primeiros 3 anos de vida. Tá. E é uma época importante para a autoimagem que vamos ter sobre nós mesmos, sobre o nosso senso de capacidade, a nossa autoestima, a forma com que a gente olha para o mundo, para as relações. Então, o início da vida, principalmente a primeiríssima infância, é fundamental na construção da base da saúde mental, emocional, que teremos ao longo da vida, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Os primeiros 3 anos. Eles são os mais importantes. Não são somente esses, mas os 3 primeiros é como se fosse a base da construção de tudo que vem pela frente. E é interessante até, a gente vai colocar aqui algumas frases para a gente discutir, a doutora vai trazendo aí essa linha de pensamento, mas com essa informação que você vai nos passar, muitas vezes a gente consegue então entender
quando algo acontece, e aí eu tô falando com as mamães ou até, né, mesmo quem não tem filho, com a própria experiência da vida ou coisas que faz, o porquê talvez aquilo foi desencadeado. Exato. Né? Qual foi ali o que aconteceu naquele momento que, puxa vida, me levou a ter... A origem do comportamento. A origem do Exato. comportamento. Eu sempre falo que nem todo mundo teve filho, mas todo mundo teve infância. E o que acontece na infância impacta, sim, o seu comportamento, seus relacionamentos, a forma com que você olha para si e para o mundo, né? Um exemplo disso são relacionamentos tóxicos. Muita gente se envolve em padrões tóxicos, porque ela confunde o quê? Amor com dor. E que também a gente aprende isso aonde? Lá nos primeiros relacionamentos que a gente teve com pai, com mãe, com o cuidador primário. Entendi. Faz sentido, né? A gente não para pra pensar, mas Pois faz sentido. Vou te pedir para colocar a primeira frase, então, e a gente vai discutindo, entendendo, e vocês em casa participando no @VocêBonitaTV. Vamos lá, doutora. Olha que incrível essa dinâmica, gente, que eles montaram. Olha só, nós vamos entender agora. Sofrer abusos físicos e emocionais na infância. Qual é o impacto disso no desenvolvimento do cérebro? Como eu já comecei a falar sobre negligência, por exemplo, abuso físico e abuso emocional também são experiências adversas. E o que é experiência adversa? É algo que a gente vai vivendo de forma repetida. Por exemplo, se você é uma mãe que bate no seu filho, todo dia você ameaça ele, você deixa ele com medo e você põe de castigo e bate, o que acontece com o sistema nervoso dele? Fica em estado de alerta. Então, impacta o desenvolvimento da nossa capacidade de autorregulação emocional. Crianças que sofrem abusos físicos e emocionais constantes, elas tendem a se tornar crianças com mais dificuldade de lidar com as próprias emoções. Isso pode gerar agressividade, impulsividade, hiperatividade e até dificuldade de aprendizado na escola. E que pode perdurar depois, na adolescência e na vida adulta. Então, a gente está falando aqui nessa questão um pouco de violência, então, de crianças de agressividade que apanham, ou até de discussões. Claro, abuso emocional, é importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, gritos constantes também configuram abuso emocional. Críticas, julgamentos, comparação, porque a criança ela fica o tempo inteiro assim, uau, eu não sou boa o suficiente, né? Nada do que eu faço é certo, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita para ser amada. Então, essa dúvida sobre, será que eu sou boa o suficiente, será que eu sou amado, será que eu sou querido? Ao longo dessa construção da infância, vai deixando sequelas negativas na criança. Entendi. E aí, gente, a fase da adolescência, quando chega, a gente sabe que é uma fase ali que tem... Desafiadora, que tem os seus pratinhos, muitos pratinhos. Exato. Vamos colocar a segunda frase. Já, perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Medo da rejeição como sabotador das relações. O que acontece? Quando a criança vive em ambientes... Muitas vezes, claro, Carla, os pais agem de formas agressivas, na base do medo, não porque eles são ruins, mas porque foi como eles aprenderam. Sim. É a forma como fomos educados. Eu falo que para a gente aprender a fazer diferente, a gente vai ter que se dar a educação emocional que a gente não recebeu. E isso é bastante desafiador, né? Pois é, como é que você... faz algo que talvez você também não saiba. Você não aprendeu, você não viveu aquilo, né? Você não tem referência. Mas uma das consequências da gente viver com pais autoritários e que educam na base do medo é ter o medo da rejeição no futuro. É aquela criança que cresce assim, ai, será que vão gostar de mim? E muitas vezes ela sabota as relações, principalmente quando começa a namorar, por medo da rejeição. Então, é aquele padrão que eu vou abandonar antes para não ser abandonado. Ou aquela criança que tem amizade e aí começa a se sentir rejeitada. Ai, minha amiga não gosta de mim, porque minha amiga falou com outra amiga. Aqueles ciúmes doentio. Então, tudo isso pode, muitas vezes, ter a sua origem no medo da rejeição. E hoje a neurociência nos mostra que a rejeição afeta a mesma área do cérebro que a dor física. Então, a rejeição emocional, ela realmente causa uma grande dor. Quando um namorado, por exemplo, termina com você, né? Terminou com alguém, aquela dor é real, ela é paralisante. Nossa, eu não tinha a menor ideia disso. Sim, e quando a gente vem de um lar onde a gente já se sentia rejeitado, essa dor ela tende a ser ainda maior. Por falta de referências, de amor, de segurança, de cuidado. É verdade, total falta de referência. Exato. Eu vou pedir pra gente colocar a próxima. A gente tem 2 dinâmicas hoje, viu, gente? Daqui a pouquinho tem mais uma.
Vamos lá, vamos discutindo todas as análises aqui. Sentimento de inadequação e isolamento. Tá. Esse sentimento de inadequação, ele também surge quando você foi educado por pais que sempre te criticavam, que te rotulavam ou que te comparavam. Você começa a se sentir uma pessoa inadequada. Você tem medo. Ai, será que o que eu vou falar, eu vou ser criticado? Será que se eu falar o que eu penso, as pessoas vão gostar de mim? Então a pessoa acaba vivendo com um sentimento secreto de inadequação constante. Tem medo de falar em público, tem medo de falar no trabalho, tem medo de falar com o namorado. Tá. E isso vai levando o quê? A dificuldades muitas vezes de colocar limite. Te leva a ser uma pessoa permissiva, boazinha, que acaba se ferindo, falando não para si e sempre sim para o outro, por medo da rejeição, por medo do abandono, por conta desse sentimento de inadequação. Doutora, você citou os primeiros 3 anos da vida, mas aqui a gente está falando de uma infância inteira, sim, né? Sim. Que antecede ali a adolescência, como eu coloquei, não só dessa base dos 3 anos, mas tudo que aquela criança vive uma infância inteira. Exato, sim. Eu falei os 3 primeiros anos porque quando a gente olha pelo lado da neurociência, é um período crítico para o desenvolvimento do cérebro humano. Tá. Mas para os pais que estão aqui nos assistindo, toda a infância ela é fundamental na construção da saúde física e emocional do ser humano. E essa daqui é forte, né? Abusos constantes deixam o sistema nervoso em alerta. Exatamente. Quando a gente fala em abuso, existe um abuso invisível, né? Que é o abuso emocional. Por exemplo, quando os pais, eu acabei de falar, ou né, o cuidador primário está sempre botando essa criança num estado de medo. Tá. Às vezes essa criança não apanha, não tem um abuso físico, mas existe um abuso emocional onde o medo e o controle é o centro daquela relação. E o que acontece? O medo, os abusos como gritos, por exemplo, ativam a mesma área do cérebro que abuso físico. Então muita gente fala, eu não bato no meu filho, mas eu grito. Pois é, mas gritar também é um abuso. Quando constante, lógico, uma vez ou outra você vai gritar. O problema é quando você grita o tempo inteiro. Então, isso ativa o nosso sistema nervoso, que é como se fosse uma câmera de segurança vigiando, né? O nosso ambiente para procurar por pistas de ameaça ou segurança. E quando uma criança está sempre com medo, esse sistema nervoso ele fica o tempo inteiro em alerta. Puxa. E isso gera muitos problemas comportamentais. A criança tende a chorar muito mais, a se comportar pior, porque ela precisa de segurança. Ela precisa de afeto e não encontra. Então, aquele adulto que deveria ser o ponto de segurança acaba virando o ponto de ameaça. Entendi. E quando a gente está com o cérebro hipervigilante por medo, desliga as partes racionais ligadas ao aprendizado. Então, isso gera muito problema de aprendizado nas escolas. Que interessante. E também problema de autorregulação emocional, impulsividade, dificuldade de socialização e muitos outros. É muito impacto, né? É claro que a gente sabe que educar é desafiador. Muito. Então eu vou lá e já volto, eu vou te deixar até uma pergunta nesse sentido. O quanto pais, mães, o quanto a gente tem que prestar atenção e encontrar um limite para não ultrapassar e gerar essas situações que a gente está colocando aqui. Exatamente. Você já me conta, doutora, eu vou colocar uma perguntinha do público também, que já tá bombando. Olha lá, falei pra vocês, vocês iam amar o papo. Adriana, obrigada, um beijo. Alcoolismo, traições e brigas entre os pais. Quais os reflexos mais relevantes? Ótima pergunta, a gente vai responder daqui a pouquinho. A gente vai continuar, a gente vai responder as perguntinhas do público. Deixamos uma pergunta bem importante, vamos colocar na tela. Para a nossa querida Thelma. Olha, a Adri diz assim, alcoolismo, traições e brigas entre os pais. Quais os reflexos mais relevantes? Bom, alcoolismo, quando você tem pai ou mãe viciado em álcool, em droga, também conta como experiência diversa da infância. Qual que era o outro, por favor? Brigas do casal, né? Dos pais. Brigas, a mesma coisa, porque a criança vai ficar muito assustada, principalmente se esse pai bate nessa mãe, né? Então, tudo isso que ela citou conta como experiências adversas que ativam o sistema nervoso da criança e ela fica com muito medo. Então, entra nesse mecanismo de um grande potencial traumático, certo? E de bloquear essas áreas do cérebro. Exatamente. Então, o que as pesquisas nos mostram hoje em dia? Que quanto maior o número de experiências adversas da infância, maior a probabilidade, não é uma certeza, a probabilidade dessa criança crescer e desenvolver vícios em álcool, vícios em droga, muitas vezes obesidade severa, ansiedade, depressão. Por quê?
Porque essa criança, ela vai ficar com aquela dor emocional e que muitas vezes impacta o comportamento e a forma com que ela lida com as próprias emoções. Entendi. Então ela busca algo fora para se acalmar. E é uma, de certa forma, uma referência, foi aquilo que ela viu. Exatamente, ela acaba repetindo um padrão conhecido. É uma referência, por isso a importância de dar bons exemplos, né, gente? A criança crescendo e vendo ali os pais fazendo algo que é muito legal, né? Exatamente. Vou colocar o próximo. Amor associado à dor. Esse é um dos padrões que, ao vir de uma família onde realmente existem todas essas experiências diversas, muitas vezes o pai e a mãe bate na criança e fala o que para ela? Eu te bato porque eu te amo. Então a criança fala, mas espera aí, ele está me batendo porque me ama, mas então quer dizer que amor é dor? Amor é apanhar? Mas se a gente pudesse olhar de perto com empatia, com compaixão, e entendendo a neurociência, eu pudesse refazer a frase desse pai, esse pai não falaria isso. Ele fala, eu estou te batendo porque eu não consigo lidar com a minha raiva, eu estou te batendo porque eu não consigo controlar o meu comportamento, eu estou te batendo porque eu não conheço outras formas de agir que não seja essa. Sem dúvida. E não eu te bato porque eu te amo. Porque sim, crianças precisam de limites, né, Carol? A gente tem que ter limite, tem que ter as regras, mas não é batendo, não é agredindo, não é sendo violento, né? As regras precisam ser claras, compreendidas, ditas. E é um processo, né? Sim, sim. A criança não aprende isso em um dia, né? Com perdão, amor e treinamento, é possível mudar padrões. É sobre isso. Porque por mais que você tenha vindo, né, de uma família que não foi emocionalmente saudável, uma família emocionalmente saudável pode vir a partir de você. Desde que você decida olhar para os seus padrões e decida aprender a fazer diferente. E essa é a base do meu trabalho, né? Ensinar a pessoa a se reeducar, se dar a educação emocional que não recebeu, para poder melhor educar. Gente, que fantástico, Thelma. Muito obrigada por isso. Vamos fazer a nossa dinâmica aqui, porque isso é parte desse resgate, então. E muitas vezes, de forma, eu avalio também, de forma corajosa, romper com aquilo que vem. Né? É corajoso, porque também é desafiador, né, gente? Então, vamos lá. O que você pensou na nossa dinâmica? Pessoal, a gente está falando aqui sobre quebrar ciclos, né? Sobre aprender a fazer diferente. Então aqui, quando a gente olha, a sua avó ensinou a sua mãe, educou a sua mãe muitas vezes com abusos físicos, abusos emocionais, gritando com ela, colocando ela de castigo, batendo na sua mãe. E a sua mãe, ela pode ter entendido que é assim que educa, né? Então, já que eu fui educada assim, é isso também que eu vou fazer com o meu filho. E aí, de repente, ela passou tudo isso para você e é um ciclo de dor passado de geração em geração. E hoje você pode, de repente, estar tendo acesso a todo esse conhecimento que a neurociência avançou tanto nos últimos anos e começa a tomar consciência, entender que você pode mudar os seus padrões, que você pode sim se dar educação emocional, viver uma vida com mais leveza, com mais compaixão, aprender novos recursos para lidar com os filhos, né? Sim, sim. E aí, olha que lindo isso. Você vai ter a oportunidade de dar todo o amor, todo o respeito, toda a segurança emocional, toda a segurança física que você não recebeu. E isso é sobre quebrar ciclos. Ó, limpou. Ó, que máximo. E deixar no mundo pessoas emocionalmente saudáveis. E esse é o meu trabalho, ajudar os pais a quebrarem ciclos. Que lindo, até me emocionei. Me emociona, gente, porque é verdade. A gente estava conversando no intervalo e a Thelma trouxe alguns dados, assim, do aumento de suicídios de adolescentes, das pessoas emocionalmente... Com uma dor emocional, né? Não entendem a origem, né? Exato, assim, é difícil e é um peso. E é claro que a gente sabe que ali, quando você tem o filho, você tem a filha, a visão do mundo que eles vão ter é aqui. Você passa. É importante dizer que a gente sabe, vocês muitas vezes, eu também sou mãe, a gente quer dar o nosso melhor, né, Carol? Sim. E por falta de conhecimento, às vezes a gente erra. Por isso que eu te deixei aquela pergunta, como é que a gente sabe o limite, né? Que a gente não ultrapasse o limite. É difícil. Difícil. Não existe perfeição, mas existe evolução, né? E para isso eu escrevi esse livro, para ajudar os pais, os profissionais da saúde, da educação, que estão aí na linha de frente, né, com as crianças. Nossa, o livro é lindo. Gente, já, ó,
vou engolir o livro. Porque isso aqui é, ó, pra gente. Eu vou colocar só mais uma perguntinha pra você e eu vou encerrar mostrando o seu livro. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Maria, um beijo. Meu neto travou a fala agora com 3 anos por conta da separação dos pais quando tinha 8 meses. O que fazer? Isso pode acontecer, né? A criança, ela passa por um trauma muito forte, como pode ser um divórcio, principalmente se ele for conturbado, e ela começa a ter atrasos cognitivos. Então, é importante que o cuidador dessa criança, né, seja a mãe, a avó, quem está cuidando dela agora, dê segurança para ela. E não traga as dores desse mundo adulto para a criança, porque ela não tem condições cognitivas ainda de administrar tudo isso, né? Tem que procurar ajuda, Às vezes é importante também procurar um psicólogo infantil para ajudar a criança a passar por essa fase. Esse trabalho, a gente precisa de, né, suporte, de carinho ali e de bons profissionais. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês o livro. Olha que coisa linda. Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Eu vim ao Brasil lançar esse livro essa semana e amanhã eu vou estar fazendo um talk presencial aqui em São Paulo, na Livraria da Alma, às 15 horas. Olha só. E vai ser um prazer receber todos vocês lá. É verdade, já está aqui amanhã, dia 22, é aniversário do meu filho, mas um beijo pro meu garotão. 15 horas, Livraria da Alma é em Pinheiros. E olha que privilégio, que honra, né? Hoje, ter te recebido por esse assunto maravilhoso. Obrigada. Glaucia disse que dá tempo de mais uma perguntinha. Eu vou deixar o seu arroba também. Olha lá na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Eunice, um beijo pra você. Gostaria de saber se quando a criança é muito ansiosa, isso é reflexo de algum tipo de trauma. Não necessariamente. Talvez não de um trauma, mas de uma educação baseada no medo. Se você educa a criança o tempo inteiro na base do medo, ela tende a ficar mais ansiosa por conta da hiperativação do sistema nervoso. Então, o cérebro, ele precisa de segurança. O que você pode fazer? Encontrar recursos para parar de ameaçar. Acolher mais, ouvir mais, tocar mais, abraçar mais. Amor. Exato. É amor. É o que todos nós precisamos, né? E principalmente na infância. Amor e limites respeitosos. É isso. Gente, a dinâmica ficou muito legal. Lembrem-se desse quadro, então. E todo mundo amanhã prestigiando, então, a nossa querida Thelma Abraão, que está no Brasil, para esse lançamento que veio a Você Bonita hoje. @Thelma, não tem H, tá, gente? Não, é T-E-L-M-A, Thelma.Abraão. Abraão é A-B-R-A-H-A-O, sem acento, lá nas redes sociais. Vocês acompanham o trabalho dela, neurocientista e escritora. Muito obrigada. Eu amei. Foi maravilhoso. Obrigada por isso, viu? Obrigada. E a gente volta ao vivo, segunda, 1h da tarde. Fico com mulheres. E um beijo pro meu filho. Lindo, te amo, te amo, te amo, te amo. Beijo, feliz aniversário.